Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E antes de começarmos o estudo, vamos fazermos uma prece, né? Uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo desse estudo, né, é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, os dois lados da vida, graças a Deus. Então, eu começo o estudo nesse livro aqui, nessa segunda temporada. Na primeira foi sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, e estamos agora nesse livro, Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmo, né, pelo médium Essir Image. É um livro de perguntas e respostas. Eu faço uma prece inicial e depois eu faço a leitura de páginas ou páginas, e passo para um comentário e prece final. Então vamos à leitura. Pergunta Ramatiz: poderia explicar-nos de modo mais claro o fato de que os conceitos expostos por Jesus também refletem nos princípios... Perdoe, está errado aqui, perdoe. A leitura é outra coisa. Pergunta Ramatiz: quereis dizer que toda atividade doutrinária evangélica do Cristo Jesus entre os homens baseava-se especificamente nos próprios princípios científicos do cosmos? Ramatiz: a lei de Deus é perfeita, sem jamais se modificar para atender a qualquer particularidade ou privilégio pessoal. Ela tem por função exclusiva a sabedoria e a perfeição de todos os seres. Jesus, em sua fidelidade espiritual, exemplificou em si mesmo o desenrolar das paixões humanas e depois a sublimação, assegurando a acesse angélica. A sua vida no cenário do mundo físico é a condensação das leis definitivas que regem o cosmos. Ele proclamou-se com justiça o caminho, verdade e vida. As regras do Evangelho, ensinada para a vivência correta e evolutiva das humanidades nos mundos físicos, corresponde ao mesmo esquema disciplinadores da vida, das constelações, dos planetas e asteroides pulsando no universo. Assim, Jesus movimentou-se na Terra sob a regência das mesmas leis que governam o cosmos e as revelou em perfeita equanimidade, com as ações e transformações microcósmicas dos homens e à luz do Evangelho. Então, a pergunta, né, a pergunta sobre se Jesus ele exemplificou, né, essas leis do cosmos, né? Então, a Ramatiz responde que sim, né? Ele além de respeitar as leis do cosmos, ele vivenciou, ele como humano, essas leis do cosmos, né? E como ele praticava fidelidade espiritual, né? Ele trabalhou desde o início até o fim, porque as leis de Deus, elas são corretas. Ela não dá um privilégio para ninguém. Quem evolui e quem vive a espiritualidade como Jesus viveu,
vive ainda, começa a absorver mais vibrações positivas, né? E aí não é um privilégio, quanto mais ele sobe de degrau, né, ele tem mais luz, e essas luzes dão mais mérito para ele, e aí os méritos vão se encaixando nas suas dificuldades, né? Então não tenho mais nada para falar sobre o texto, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né, tendo o objetivo atingido de ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram. Aleluia. Amém.